Dizem que Tóquio não é simplesmente uma cidade, mas sim um vislumbre direto do futuro que, de alguma forma mágica, conseguiu preservar intacta a alma do passado. Você tá pronto para se perder na metrópole mais vibrante do planeta? Bem-vindos ao nosso vídeo. Descobre Tóquio! Com certeza você já viu 1000 fotos do cruzamento de Shibuya ou das luzes de Akihabara. Mas Tóquio é muito mais do que um papel de parede com estética cyberpunk. É um organismo vivo onde monges budistas convivem com robôs e onde a ordem mais absoluta se mistura com uma energia elétrica que não te deixa dormir. Se você está planejando sua primeira viagem ou simplesmente quer se teletransportar para o Japão sem sair do sofá, fica com a gente, porque hoje vamos aproveitar essa cidade ao máximo. Nos próximos minutos, não vou te mostrar apenas os lugares que aparecem em todos os cartões postais. Vamos dissecar Tóquio para que você pare de vê-la como um labirinto indecifrável e comece a entendê-la como seu próximo destino. Vamos dividir a cidade em seus 5 distritos mais importantes, desde a elegância de Ginza até a loucura jovem de Harajuku. Vou te explicar como diabos funciona o metrô mais complexo do mundo sem que você entre em pânico, onde comer o melhor sushi sem gastar o orçamento do mês e aqueles pequenos protocolos de etiqueta, que vão fazer com que os locais te olhem com respeito e não como um simples turista perdido. Prepare-se, porque este é o guia definitivo que eu gostaria de ter tido antes de aterrissar em Narita. Para entender Tóquio, primeiro você precisa aceitar uma coisa. É imensa. Estamos falando da zona metropolitana mais populosa do mundo, com quase 40 milhões de pessoas. Mas o incrível não é o tamanho dela, e sim a capacidade de ser barulhenta e silenciosa ao mesmo tempo. Você pode estar no epicentro do caos em Shinjuku e, ao virar uma esquina, entrar num beco onde só se ouve o som de uma fonte de bambu. Esse contraste é o que vai nos guiar hoje. Vamos explorar a tecnologia de ponta, mas também a história que respira sobre o asfalto. Então, vem comigo descobrir por que, depois que você pisa em Tóquio, uma parte de você fica aqui para sempre. Vamos começar! Antes de sairmos para as ruas, precisamos quebrar um mito. Tóquio não é uma cidade convencional. É um conjunto de cidades que colidiram entre si até formar essa mancha urbana infinita. Se você tentar encontrar um centro geográfico, vai enlouquecer, porque Tóquio tem vários centros. Imagine que cada estação principal de trem é o coração de um ecossistema diferente. O que você sente no sofisticado bairro de casas baixas de Daikanyama não tem nada a ver com os arranha-céus de escritórios de Marunouchi. Por isso, para entender Tóquio, não pense em distritos, pense em vibes. É uma metrópole que se guia por uma regra de ouro, eficiência extrema. Aqui tudo funciona com a precisão de um relógio suíço. Desde a ordem nas filas para entrar no ônibus até a forma como te entregam o troco com as 2 mãos. É um caos, sim, mas é o caos mais organizado que você vai ver na vida. Se tem algo que vai salvar sua vida e seu orçamento é a linha Yamanote. É o trem circular de cor verde que circula ao redor do coração da cidade. Se você entende a Yamanote, você entende Tóquio. Quase todos os bairros que vamos visitar hoje estão conectados por essa linha. É como uma bússola de aço. Se você se perder, procura a estação da Yamanote mais próxima e vai saber onde está. Ao redor dessa linha gira a vida de milhões de pessoas. E aqui vai uma curiosidade. Tóquio não é dividida por ruas com nomes, mas sim por blocos e quadras numeradas. Por isso, até mesmo para os moradores locais, o GPS é indispensável. Mas não se preocupe, porque parte da magia de entender essa cidade é justamente aceitar que você vai se perder um pouco, e é nesse desencontro que você vai encontrar o melhor café escondido ou o templo mais autêntico. Para entender completamente a psicologia de Tóquio, é preciso falar sobre sua dualidade. Os japoneses têm um conceito fascinante de convivência entre o novo e o antigo. Eles não destroem o passado para construir o futuro. Simplesmente sobrepõem um ao outro. Você vai ver máquinas de venda automática de última geração ao lado de altares de pedra com 300 anos de idade. Vai ver uma garota com um visual futurista rezando com total devoção em um santuário antes de trabalhar.
Essa mistura é o que faz com que Tóquio não seja uma cidade fria, apesar de tanto vidro e aço. É uma cidade que respeita profundamente o silêncio e o espaço pessoal, mesmo estando saturada. Entender Tóquio é aprender a apreciar o contraste. É o barulho da sala de pachinko? E um segundo depois, o silêncio absoluto de um jardim zen. Agora que você já tem o mapa mental, vamos descer pro terreno. Vamos começar nosso passeio pelos 5 melhores distritos. Muito bem, agora que já temos o mapa mental e sabemos que a linha Yamanote vai ser nossa melhor amiga, é hora de descer pro asfalto. Mas antes de começar, um aviso. Tentar ver toda Tóquio em uma única viagem é como tentar ler uma enciclopédia em uma tarde. É impossível. Por isso, selecionei para você os 5 distritos que, na minha opinião, representam perfeitamente as diferentes almas desta cidade. Shibuya é o epicentro do terremoto visual de Tóquio. Se você não se filmou atravessando a famosa faixa de pedestres, será que realmente esteve no Japão? Aqui a energia é inesgotável. É o lugar para ver as tendências de moda antes que cheguem ao resto do mundo e para cumprimentar a estátua de Hachiko. Mas não fique só na superfície. Sobe ao Shibuya Sky para ver o cruzamento das alturas. É uma das melhores vistas da cidade. A apenas uma estação de trem chegamos a Shinjuku, o bairro dos contrastes selvagens. Durante o dia é o centro administrativo com arranha-céus imponentes como o do governo metropolitano. Mas à noite se transforma em um labirinto de luzes de neon. Você precisa visitar o Moi de Yokocho, um beco estreitíssimo cheio de barracas de yakitori que parece saído de um filme dos anos 50. E bem ao lado, o caos de Kabukicho, com seu famoso Godzilla gigante vigiando de um hotel. Shinjuku é onde Tóquio nunca dorme e onde sempre acontece algo inesperado em cada esquina. Mudamos radicalmente de frequência. Deixamos os neons para mergulhar no coração da Tóquio antiga, Asakusa. Esse bairro respira uma atmosfera chamada Shitamachi, que evoca a nostalgia do período Edo. O protagonista absoluto é o templo Senso Ji. Para entrar, você vai atravessar o imponente portão Kaminarimon com sua lanterna vermelha gigante. Mas olha, não tenha pressa. A rua que leva ao templo, Nakamizi Idori, é um festival para os sentidos. Aqui você pode experimentar doces tradicionais feitos na hora ou comprar artesanato local. Meu conselho, visite Asakusa ao anoitecer. Quando os grupos de turistas vão embora e os templos se iluminam, o lugar ganha uma paz quase mística. É o lembrete perfeito de que, por trás de toda essa tecnologia de fibra ótica, Tóquio continua sendo uma cidade de tradições profundas e espiritualidade. Se você é fã de anime, videogames ou simplesmente gosta do que é excêntrico, esse é o seu bairro. Akihabara, a cidade elétrica, é um paraíso de prédios de 8 andares dedicados exclusivamente a figuras de coleção e eletrônicos retrô. É um bombardeio sensorial de música, máquina de garra e luzes de LED. E da cultura otaku, pulamos para a cultura kawaii em Harajuku. A famosa rua Takeshita é o epicentro da moda urbana mais maluca do Japão. Aqui você vai ver desde estéticas góticas até cores pastéis impossíveis. Não vá embora sem experimentar um crepe gigante, que é praticamente o esporte nacional do bairro, mas Harajuku tem um segredo. Bem ao lado desse caos juvenil tá a rua Omotesando, conhecida como os Campos Elíseos de Tóquio, cheia de arquitetura de luxo e cafés minimalistas. É o choque cultural na sua máxima expressão. Agora vamos ficar elegantes para visitar Ginza. Este é o distrito de compras mais exclusivo do mundo, onde cada prédio é uma obra de arte arquitetônica. Se você vier em um fim de semana, vai ver que a avenida principal é fechada para o trânsito e se transforma em um passeio de luxo para pedestres. Em Ginza, você tem que conhecer os Depatica, que são os subsolos gastronômicos das grandes lojas de departamento como a Mitsukoshi. É uma experiência religiosa para qualquer amante da gastronomia.
Você vai ver frutas que custam 100 euros e apresentações de sobremesas que parecem joias. Além disso, Jeans é o lugar ideal para assistir ao tradicional teatro Kabuki-za. Mesmo que você não assista uma peça inteira, só de admirar sua fachada entre arranha-céus de vidro já dá aquela sensação de que, em Tóquio, passado e futuro não apenas coexistem, mas se dão super bem. Terminamos nosso roteiro no pulmão cultural da cidade. Bom, seu parque é gigantesco e abriga os melhores museus do país, como o Museu Nacional de Tóquio. É um local predileto dos moradores para apreciar as flores de cerejeira na primavera. Logo abaixo dos trilhos do trem, você encontra o Mercado Ameioko, um lugar vibrante e um tanto barulhento, onde você pode encontrar de tudo, desde roupas até peixe fresco, a preços incríveis. Mas se você realmente quiser se desconectar, caminhe 15 minutos até Yanaka. É um dos poucos bairros que sobreviveram aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e ao grande terremoto de 1923. Passear por Yanaka Jeans é como viajar no tempo. Há pequenos templos em cada esquina, gatos descansando nos telhados, e uma paz que faz você esquecer que está na maior cidade do mundo. É o toque sinal perfeito para entender todas as faces dessa metrópole. Não podemos falar de ícone sem começar por aquela que é provavelmente a faixa de pedestres mais famosa do mundo: o cruzamento de Shibuya. Nos horários de pico, até 3.000 pessoas podem atravessar ao mesmo tempo quando o semáforo fica verde. É o caos mais perfeito que você já viu. Ninguém esbarra em ninguém. Para gravar corretamente, vou te dar um truque. Não fique apenas no Starbucks da esquina. Sobe até o terraço do Max Park ou Shibuya Sky para captar esse efeito de formigueiro visto de cima. E bem ali do lado tá a estátua de Hachiko. É o ponto de encontro por excelência dos habitantes de Tóquio, mas também um lugar que nos lembra a lealdade extrema dos japoneses. A história do cachorro que esperou seu dono por 9 anos após sua morte é a alma deste bairro. É um ícone pequenininho, mas com um peso emocional gigante. No coração geográfico da cidade, onde antes se erguia o Castelo de Edo, hoje reside o imperador. Palácio Imperial é uma fortaleza de paz cercada por arranha-céus. Embora você não possa entrar no palácio em si, exceto em dias muito específicos, passear pelos jardins do leste é obrigatório. Aqui você verá as fundações de pedra originais, que são colossais. É o lugar perfeito para entender como era a defesa da cidade na época dos samurais. Além disso, ver o contraste da ponte Miyubashi com os prédios modernos ao fundo rende uma das fotos mais elegantes de Tóquio. É um espaço imenso que te permite respirar e dimensionar a origem dessa grande metrópole. Se você é um foodie, o seu lugar icônico é Tsuji. Embora o mercado atacadista de leilão de atum tenha se mudado para a moderna instalação de Toyosu, o mercado externo de Tsuji continua mais vivo do que nunca. É um labirinto de Vienas onde você pode provar o sushi mais fresco do planeta às 8 da manhã. Passear por aqui é um verdadeiro ataque aos sentidos. O cheiro de frutos do mar grelhados, as facas samurais à venda e as omeletes japonesas, ou tamagoyaki, no palito. Já em Toyosu, por outro lado, você pode ver a arquitetura do futuro e os famosos leilões a partir de plataformas de vidro. Minha recomendação: tome café da manhã em Tsukiji, pela atmosfera, e visite Toyosu se quiser ver a engenharia logística que alimenta 40 milhões de pessoas. Muita gente acha que Akihabara é só lojas, mas o edifício Radiokaikan é um ícone cultural por si só. São 10 andares que resumem a obsessão japonesa pelo colecionismo. Desde figuras de edição limitada que custam milhares de euros, até andares inteiros dedicados a cartas de Pokémon e Yu-Gi-Oh! Mesmo que você não seja fã de anime, entrar aqui é ver uma parte fundamental da economia e da psicologia japonesa moderna: o conceito de otaku. É um prédio que sobreviveu a décadas de mudanças e continua sendo farol para todos que buscam tecnologia retrô ou cultura pop. É barulhento, é colorido e é puramente Tóquio. Para fechar os ícones, precisamos atravessar o mar até Odaiba. É uma ilha artificial construída na Baía de Tóquio e parece saída de um filme de ficção científica.
Aqui se encontra Rainbow Bridge, que à noite se ilumina com as cores do arco-íris, e, curiosamente, uma réplica exata da Estátua da Liberdade. Mas o rei absoluto da ilha é o Gundam Unicorn, um robô gigante em escala real que, em certos horários, faz uma pequena transformação com luzes e som. É o lugar favorito dos casais para passear ao entardecer e o ponto com skyline mais cinematográfico de toda a cidade. Odaiba te dá aquela sensação de que Tóquio não tem limites, nem mesmo o mar consegue deter seu crescimento. Se Akihabara é o futuro do colecionismo, Nakano Broadway é seu museu vivo. Esse centro comercial, que parece ter ficado congelado nos anos 80, é um ícone para os viajantes que buscam o lado B de Tóquio. Aqui você não vai ver grandes telas de LED, mas sim corredores labirínticos cheios de lojas como a Mandarake, especializadas em tesouros vintage, desde roteiros originais de Akira até brinquedos de lata do pós-guerra. O que torna Nakano icônico é sua atmosfera densa e nostálgica. É o lugar onde os colecionadores mais sérios do mundo vêm buscar peças que não existem em nenhum outro lugar. Além disso, os andares superiores são residenciais, o que dá ao local um ar de cidade vertical bem ao estilo Blade Runner. Se você procura um lugar que seja literalmente a definição de curioso, precisa se afastar um pouco do centro até Gotokuji. Esse templo é famoso por ser, segundo a lenda, a origem do Manekineko, o gato da sorte que mexe a patinha e que você já deve ter visto em milhares de lojas. Há prateleiras inteiras com milhares de figuras de gatos de porcelana branca de todos os tamanhos, deixadas ali por pessoas cujos desejos foram realizados. É um lugar estranhamente silencioso, cercado de vegetação, que oferece um lado da espiritualidade japonesa muito mais lúdico e visual. É o lugar perfeito para falar sobre as lendas populares e sobre como os animais têm um papel sagrado na cultura japonesa. Muita gente viaja até Kyoto só para ver o famoso túnel de portões vermelhos do Fushiminari. Mas o que poucos sabem é que, bem no meio de Tóquio, existe uma joia escondida chamada Santuário Nezu. É um dos santuários mais antigos da cidade, e seu grande atrativo é seu próprio caminho de Torii, vermelhos em miniatura, que serpenteiam por uma colina. Caminhar por esse túnel de madeira é uma experiência quase hipnótica. Além disso, o santuário é famoso por seus lagos cheios de carpas koi e seus jardins de azaleias, que, se você for na primavera, explodem em tons de rosa e roxo. Nezu é o lugar ideal para explicar a diferença entre um templo budista e um santuário shintoísta, além de capturar aquela estética japonesa tradicional de pontes vermelhas e natureza cuidadosamente mantida, sem as multidões de outros lugares mais turísticos. Falar de Tóquio é falar da capital mundial da gastronomia. Não sou eu quem diz, são as mais de 200 estrelas Michelin da cidade. Mas não se assuste, porque aqui você pode comer como um imperador por 10 euros. Vamos começar pelo óbvio, o sushi. Você tem duas formas de experimentar. A experiência divertida e barata são os kaiten sushi, como Kura Sushi ou Sushiro. Aqui você faz o pedido por uma tela, e a comida chega à sua mesa numa esteira rolante em alta velocidade. É eficiente, é fresco e é super divertido. Mas se você quiser subir de nível, procure um omakase. Significa, deixa nas suas mãos. Você se senta em frente ao mestre e ele decide o que vai te servir de acordo com o melhor que encontrou naquela manhã no mercado. É uma dança de precisão, onde cada grão de arroz tem a temperatura exata e cada corte de peixe é uma obra de arte. Se o sushi é a alma, o ramen é o combustível de Tóquio. Esquece o miojo. Isso aqui é uma religião. Cada lugar tem seu segredo. Calda de porco encorpados como o tonkotsu ou de soja mais leves. Mas atenção, porque tem uma variação que você precisa experimentar de qualquer jeito, o tsukemen. São macarrão grossos e frio que você mergulha em um caldo ultra concentrado e quente servido à parte. É uma explosão de sabor. E lembre-se da regra de ouro no Japão, fazer barulho ao sorver é um elogio. Quando o sol se põe, Tóquio se enche de fumaça e cheiro de churrasco. É a hora do yakitori, espetinhos de frango. Você tem que ir ao Omoi Jokocho em Shinjuku, também conhecido como Peace Alley. São vielas tão estreitas que mal pacam duas pessoas, cheias de tavernas minúsculas com apenas 5 banquinhos.
Aqui a experiência é ver como preparam sua comida a poucos centímetros de você, sobre carvão Binchotan. Peça alguns espetinhos de coxa com cebolinha, uma cerveja bem gelada e aproveite o clima. E de sobremesa, procura os taiyaki, aqueles bolinhos em forma de peixe recheados com pasta de feijão vermelho doce ou creme de confeiteiro, crocantes por fora e macios por dentro. O lanche perfeito para continuar caminhando. Por fim, não posso encerrar essa sessão sem falar dos combine. O 7-Eleven, Lawson ou Family Mart são a espinha dorsal do Japão. Seus onigiri, triângulos de arroz com alga, são a melhor invenção da humanidade para um almoço rápido e barato. Você tem que experimentar o de atum com maionese ou de salmão. Mas se quiser ver o extremo oposto, desça para os de patika. São os subsolos das grandes lojas de departamento como Isetan ou Mitsukoshi. É o Louvre da comida. Você vai ver melões que custam 200 euros embalados em caixas de madeira, caixas de bento que parecem joias e uma seção de confeitaria francesa que deixaria qualquer parisiense sem palavras. A primeira vez que você vê o mapa do metrô de Tóquio parece um prato de espaguete colorido desenhado por alguém que te odeia. Existem mais de 280 estações e diversas empresas operando simultaneamente, como a Tokyo Metro e a Toei Subway. Mas aqui está o segredo para não entrar em pânico. Google Maps funciona com precisão milimétrica. Ele informará não apenas qual linha pegar, mas também em qual vagão embarcar para estar bem em frente à sua saída e quanto custará a viagem. Nas estações, siga as placas coloridas no chão. E preste atenção nos códigos letra e número. E um detalhe vital, o metrô não funciona 24 horas. Por volta da meia-noite sai o último trem. E se você perder, prepare-se para pagar um táxi caríssimo. Ou viver a experiência japonesa de ficar em um karaokê até o amanhecer. Esquece os bilhetes de papel. Eles são um transtorno para calcular e uma perda de tempo. O que você precisa é de um cartão pré-pago, o Suica ou o Pasmo. O melhor é que agora você nem precisa mais do cartão físico. Você pode adicioná-lo diretamente à carteira do seu iPhone ou Android. Basta aproximar o celular do sensor ao entrar e sair e o sistema calcula o valor automaticamente. Esses cartões não servem só para o trem. Você pode pagar com eles nas máquinas de venda automática, nos combine e em várias bilheterias das estações. Se você está pensando em sair de Tóquio para visitar Kyoto ou a região do Monte Fuji, vai conhecer o rei dos trilhos, o Shinkansen ou o trem-bala. Ele é pontual, silencioso e voa a 300 km por hora. Aí lembre-se, nos trens do Japão, o silêncio é sagrado. Nada de ligações telefônicas e música sempre com fones de ouvido. Antes de você colocar o pé para fora do aeroporto, tem duas coisas que você precisa resolver: internet e dinheiro. Não dependa do Wi-Fi público de Tóquio porque ele é bem instável. Você tem duas opções: alugar um Pocket Wi-Fi, que é um aparelhinho que fornece internet para vários dispositivos, ou, o que eu prefiro, um eSIM com dados ilimitados. E vamos falar de dinheiro. Embora o Japão esteja mudando, ainda é uma sociedade que ama dinheiro em espécie. Muitos templos, barracas de comida de rua e lojinhas pequenas não aceitam cartão. Minha dica, leve um cartão tipo Revolut ou Wise e saque dinheiro nos caixas eletrônicos do 7-Eleven. Eles estão em todo lugar, funcionam 24 horas e geralmente têm as melhores taxas. Em Tóquio, existem regras não escritas que você precisa conhecer para não parecer um turista qualquer. Primeiro, você não come enquanto caminha. Se você comprar um lanche em uma barraca, fique perto dela para comê-lo. Não se trata apenas de educação, mas também da segunda regra. Não há lata de lixo na rua. Desde o atentado de 1995, as lixeiras desapareceram. Os japoneses guardam o lixo nas mochilas e o descartam quando chegam em casa ou nas lixeiras próximas às máquinas de venda automática. Isso também levanta a questão das filas. No metrô, em um restaurante, no banheiro, há uma linha marcada no chão e ela deve ser rigorosamente respeitada. E por favor, nada de gorjetas. Do Japão, dar gorjeta é considerado quase um insulto ou um sinal de confusão. O excelente serviço já está incluído no preço. Preciso saber japonês?
Não, mas ajuda a saber dizer arigato, obrigado e sumimasen com licença. Pra todo o resto, o Google Tradutor é a sua salvação para entender os cardápios ou as etiquetas. Um último detalhe, o seguro de viagem. A saúde no Japão é excelente, mas incrivelmente cara. Se você tiver algum problema, as farmácias ou drugstores estão cheias de produtos incríveis. Tóquio é uma cidade que te desafia, te cansa e te conquista na mesma medida. É um lugar onde cada esquina tem uma história e cada pessoa que você conhece tem uma lição de civilidade para te ensinar. Espero que este guia te ajude a dar esse passo e comprar a passagem, porque te garanto que Tóquio é um daqueles poucos lugares no mundo que superam todas as expectativas. Se o vídeo te ajudou, você já sabe o que fazer. Clica nesse botão de like. Qual é o primeiro bairro que você visitaria? Obrigada por estar aqui, obrigada por viajar com a gente e nos vemos muito em breve no próximo destino. Boa viagem!